Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um trepidante vídeo aqui no meu canal do YouTube ou mesmo na plataforma Uniub+, onde eu falo diretamente com você, meu querido aluno, minha querida aluna. O que nós vamos conversar hoje é sobre as manifestações clínicas dos processos infecciosos de origem odontogênica. Você está preparado para reconhecer essas manifestações? Vamos conversar sobre elas. As manifestações dos processos infecciosos, muitas vezes nós vamos observar já durante a anamnese o exame clínico, quando o paciente apresenta-se para o exame clínico inicial. No momento da anamnese, é importante que nós nos lembremos sobre a regra do 7. 7 dias, 7 meses, 7 anos. Processos inflamatórios com história, queixas do paciente com histórico de 7 dias, 7 dias lembra processo inflamatório. 7 meses são queixas que remetem a processos tumorais. 7 anos, processos que remetem a processos genéticos, doenças que o paciente já tem anteriormente, geralmente de ordem genética. Os processos inflamatórios, além de uma fase muito curta de manifestação, o paciente vai apresentar as características inflamatórias de forma exacerbada, especialmente quando o paciente está na fase aguda do processo inflamatório. Ou ele pode ter essas manifestações sem sintomas, aí precisa do olhar atento do cirurgião à procura dos sinais: dor, tumor, calor, rubor e perda funcional. Essas são as características inflamatórias que, quando manifestadas, indicam que o paciente tem um processo inflamatório. As infecções odontogênicas apresentam essas características geralmente de forma exacerbada. Como que nós observamos a dor do paciente? Pode ser pelo semblante do paciente, pela maneira como ele vai se expressar conosco. Então, geralmente, a dor do paciente é um sintoma que degrada a condição humana e o paciente fica, geralmente, em condições muito críticas quando quadros de dor, especialmente quadros de dor aguda, dores de muita intensidade, que geralmente indicam que o paciente está na fase aguda do processo inflamatório. Outra característica é o tumor, é a formação de nódulos, é a deformação de áreas onde normalmente não se observam esses tipos de aumentos volumétricos. Os aumentos volumétricos são causados pela produção de gases, de pus, de sepse, todos os produtos decorrentes da sepse podem ocupar os espaços intersticiais, podendo produzir essas alterações, como você pode observar, tanto por dentro quanto por fora da boca. Por dentro da boca, além da elevação nodular, aqui nesse caso um apagamento do fundo de sulco, você observa outra característica, que é o eritema. Você observa a vermelhidão junto com a tumoração na região da manifestação da fase aguda do paciente. E o paciente também apresenta uma característica que é a perda funcional. No caso da cavidade oral, além da dor que limita os seus movimentos fonoarticulares, a fala, a deglutição, o paciente geralmente apresenta às vezes a restrição da abertura de boca, especialmente quando a infecção costuma contaminar a região da musculatura da face, especialmente a região do masseter ou do temporal. A restrição da abertura de boca é uma característica que a gente muito observa. Então, a estar preparado para observar as manifestações clássicas da inflamação nos prepara para poder determinar o diagnóstico, que tipo de processo inflamatório que o paciente tem. E nós fazemos isso através da inspeção visual, observando essas características que eu acabei de mostrar para você, e fazendo o exame palpatório, apalpando as regiões da maxila e da mandíbula e nas regiões ao redor da maxila e da mandíbula para observar as regiões que foram contaminadas. Os exames complementares nos ajudam a determinar, inclusive, onde é o possível foco desta manifestação clínica que sugere infecção. Você precisa fazer alguns exames para determinar se realmente o paciente tem um foco de infecção de origem odontogênica. E isso passa pela semiotécnica clássica que a odontologia pode lançar mão, como a observação da alteração da cor dos dentes. A polpa, quando necrosa, pode ter um escurecimento da coroa dentária.
e os exames de teste de vitalidade pulpar, teste elétrico, teste com gelo ou ainda a sondagem periodontal, na região onde há manifestação do processo de infecção, são exames mandatórios, porque é muito importante, quando da suspeita de uma manifestação clínica de um processo de infecção odontogênica, é importante que o cirurgião dentista já esteja atento ao foco de infecção, visto que o tratamento dessa infecção depende muito do ataque ao foco. Como os exames complementares também, nós podemos observar a realização de radiografias panorâmicas, elas são muito melhores na fase aguda do que exames tomográficos. A tomografia é um excelente e qualificado exame, mas para determinar diagnósticos precoces, a radiografia panorâmica é o exame mais barato e feito de forma rápida, para que a gente possa determinar o foco de uma infecção dentária. E quando o paciente tem uma infecção dentária, essas características que eu acabei de apresentar para vocês, que você já sabe as características da inflamação, clinicamente o paciente pode ter duas manifestações. Ou o paciente apresenta uma celulite, ou o paciente vai apresentar um abscesso. São manifestações diferentes do mesmo processo. A celulite é um processo, é a caracterização de uma infecção odontogênica, geralmente na sua fase inicial. É uma fase que o paciente está mais fragilizado, ele tem infestação de bactérias anaeróbicas, que estão em maior número na região da cavidade oral, e elas são as que primeiro causam infecção. O paciente tem na celulite uma disseminação importante da infecção por toda a região facial, causando muita dor, uma dor muito intensa. E você não consegue observar limites de onde começa e onde termina esse processo. O paciente pode ter eritema, tem perda funcional e realmente o paciente fica muito sensibilizado. O paciente está numa condição de maior fragilidade e talvez aqui nessa fase ele vai precisar do auxílio de um antibiótico. E o paciente pode apresentar ainda condições de maior gravidade, como elevação do assoalho bucal ou ainda contaminação da região da faringe. É preciso estar atento na manifestação da celulite. As celulites são processos inflamatórios agudos e podem trazer muitas consequências para o paciente. A outra manifestação é o abscesso, que é uma manifestação que geralmente acontece nas fases tardias dos processos infecciosos e nós conseguimos geralmente observar uma delimitação da sua expansão tecidual. Geralmente ele tem uma dor que é de uma intensidade menor, um processo, geralmente o paciente está na fase crônica do processo inflamatório, já tem mais coleção de pus. Na celulite geralmente não forma pus. Já no abscesso, o paciente tem bastante pus e nessa fase a contaminação geralmente são por bactérias anaeróbias. Por isso que geralmente o conteúdo purulento ele tem um odor mais fétido, só que o grau de periculosidade é um pouco menor dos quadros de abscesso. Então é isso. É importante que o clínico geral esteja atento às manifestações das infecções odontogênicas para que ele consiga, a partir dessa manifestação, estar preparado para o diagnóstico e a orientação do devido tratamento. Este foi mais um vídeo que eu tive a honra de preparar para vocês e mais uma vez eu agradeço a sua presença na minha página e desejar a vocês uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo.